Vamos conversar um pouco sobre a relação que o petróleo tem com a nossa sociedade, a relação que o petróleo tem com a sociedade moderna, de que forma ele vem influenciar o nosso dia a dia. Para você ter uma ideia, na primeira metade do século XX, mais especificamente entre os períodos de 1910 e 1930, nós vamos ter um aumento considerável pela demanda de combustíveis, devido ao aumento mundial que vai ter na produção de veículos a motores. Será praticamente uma época de ouro para as montadoras. Só que tu paras para pensar, se nós vamos ter um aumento de veículos, consequentemente, diretamente proporcional, nós vamos ter um aumento pela procura de combustível. Não tem como esse veículo andar sem o combustível. E aí é que mora o problema. Esse aumento dessa demanda vai provocar também o aumento da demanda de combustível, e todo este crescimento vai provocar o que ficou conhecido como corrida do petróleo. Vamos lembrar que isso é uma época totalmente diferente da nossa. Você está tendo um crescimento industrial exponencial que veio refletir mais para frente aqui conosco. E o que é interessante é que a maioria das petrolíferas elas vão surgir no século XX, mais especificamente na primeira metade do século XX. Só que na segunda metade do século XX vai surgir um grupo que ficou conhecido como Sete Irmãs, que nada mais era do que um grupo onde você tinha as 7 maiores empresas petrolíferas do planeta. Só para que tu tenhas uma ideia do poder que essas petrolíferas tinham na época, elas praticamente manipulavam o negócio mundial de extração de petróleo. E não somente a extração, elas manipulavam todo o processo que envolvia o petróleo, como por exemplo, a extração, o refino e a distribuição de derivados. E elas atuavam como um gigantesco conglomerado que manipulavam todo o setor energético da época. Aí tu imaginas, numa sociedade como a nossa, que é totalmente dependente dos recursos naturais, especialmente o petróleo, que é um recurso natural não renovável fóssil, que é extremamente valioso até hoje. Imagina o poder que essas 7 empresas tinham nas mãos delas. Aí tu te questionas, Carlos, quem eram essas 7 empresas? Deixa eu te mostrar aqui. As 7 irmãs do petróleo eram a Royal Dutch Shell, atualmente conhecida somente como Shell, a Anglo-Persian Oil Company, atualmente conhecida como BP, a Standard Oil of New Jersey, conhecida como Exxon, atualmente ExxonMobil, a Standard Oil of New York, posteriormente Mobil e atualmente somente ExxonMobil, a Texaco, a Standard Oil of California e a Gulf Oil. Só para tu possa lembrar, essas Standard Oil que tu estás vendo aqui, eram as empresas do grande magnata do petróleo, que era o Rockefeller, que até hoje a família dele ainda nada no dinheiro dessa época de ouro do petróleo. Só que o tempo vai passar, essas empresas elas vão, através de acordos, elas vão se juntar, vão se separar, o tempo passa e elas vão acabar se tornando somente essas 4. A ExxonMobil, a Chevron, Texaco, a Shell e a BP. E todas essas 7 empresas, como eu te disse aqui, elas que compunham este conglomerado conhecido como as sete irmãs do petróleo. Você tem uma ideia? Elas detinham desde o monopólio das reservas naturais até a produção, o comércio das fontes de energia, passando pelas pesquisas tecnológicas. Tudo passava pelas mãos delas. Só que o tempo passa e as coisas evoluem, meu amigo. De que forma? Lá pelos idos de 1960, vai surgir um grupo mais conhecido como OPEP. É aí que mora o problema. Esse grupo ele vai surgir a partir de um acordo chamado de Acordo de Bagdá. É nesse momento que as chamadas nações árabes entram no jogo do petróleo, quando o petróleo começa a jorrar daqueles Emirados e países árabes. OPEP quer dizer Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Atualmente a OPEP é formada por 12 países. Aí nesses 12 países você vai ter Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, alguns países africanos como a Nigéria,
a Líbia, a Argélia, nós vamos ter a nossa Venezuela, que fica aqui na América do Sul, e Equador. E acaba que, com o surgimento da OPEP, as 7 irmãs vão ser praticamente excluídas do jogo. Por quê? A quantidade de petróleo, meu amigo, que esses 12 países produziam era extremamente superior à quantidade de petróleo que essas 7 irmãs produziam. Só para você ter uma ideia, atualmente a OPEP ela detém 45% das reservas mundiais de petróleo. Só para que tu tenhas uma ideia do que eles têm na mão deles. E além desses países que fazem parte da OPEP, nós vamos ter outros países que também acabaram se destacando nessa produção de petróleo, como por exemplo a China, a Argentina, o México, alguns países que são banhados pelo Mar do Norte, como por exemplo a Noruega e a Inglaterra, os Estados Unidos, principalmente na região do Texas e do Alasca, a Rússia, onde a Sibéria é praticamente um buraco aberto jorrando petróleo, e nós vamos ter o nosso famoso Brasil, que vai começar a retirar petróleo a partir da plataforma continental, que é conhecida como a região mais rasa do oceano, que é onde nós conseguimos ter tecnologia suficiente para poder retirar esse petróleo. Portanto, plataforma continental ou plataforma marítima nada mais é do que a porção mais rasa do relevo submarino e, obviamente, também é a mais próxima do litoral. O nosso país, hoje em dia, ele é um dos poucos países do mundo que tem a possibilidade de aumentar a produção de petróleo. Principalmente depois que surgiu aquela história muito bonitinha chamada de pré-sal, que tudo no teu país hoje é o pré-sal. Pré-sal para educação, pré-sal para isso, o pré-sal para aquilo. Mas foi uma descoberta extremamente importante. E para você ter uma ideia da importância do pré-sal, a plataforma continental ela é responsável por 85% do consumo do petróleo utilizado pelos brasileiros. Só que, entretanto, contudo, todavia, nem tudo são flores. Por quê? Essa utilização do petróleo e seus derivados ela vai gerar vários problemas ambientais. Tudo, você tem que lembrar, que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O que seriam esses problemas ambientais? Tais problemas ambientais, eles são causados pelo petróleo porque, para você ter uma ideia, o petróleo ele é considerado como uma energia suja. Por que suja? Ele agride o meio ambiente. Ele agride o meio ambiente de uma forma ímpar. E ele agride o meio ambiente em todas as suas etapas de produção. Com a extração, com o transporte, com o refino, distribuição e o consumo. Todas essas 5 etapas, elas são responsáveis por toda essa agressão do meio ambiente causada pelo petróleo. E é interessante que é uma utilização que vem crescendo cada vez mais, como tu pode ver nessa pesquisa de 2004 da própria British Petroleum. O consumo de petróleo mundial só faz aumentar exponencialmente. E a América do Norte hoje, com os Estados Unidos, é praticamente a maior consumidora de petróleo do mundo. Juntando com a Ásia, a região do Pacífico, que é essa região aqui. A chamada Europa, juntamente com a Ásia, que é essa região chamada de Eurásia. E a América do Sul, nós temos um consumo absurdo de petróleo nesse planeta. E vários desastres ambientais ocorreram envolvendo essas petrolíferas que acabam comprometendo consideravelmente a fauna e a flora das regiões afetadas. Só para você ter uma ideia, segundo dados da COP16, que foi uma conferência organizada no México em 2010, os países que mais poluem o meio ambiente são a China, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, o Japão, a Alemanha, Canadá e Reino Unido. Países altamente industrializados e que cada vez mais aumentam o seu consumo e sua dependência do chamado ouro negro, nosso tão conhecido petróleo.